Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre o mangá de Boruto, principalmente sobre o que está acontecendo com o Naruto atualmente. Tanto o anime quanto o mangá já nos mostraram desde o início aparentemente como o Naruto sobreviveu, que ele realmente sobreviveu a essa batalha contra o Ishiki e a sua forma divina. A gente só acabou não considerando isso e não olhando diretamente para o que estava na nossa frente. E aí nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante, vamos tentar cumprir a meta de 6 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. E galera, então, a gente tá acompanhando em Boruto uma grande batalha acontecendo entre o Ishiki e todo mundo. Todos estão enfrentando esse cara, só que acontece que, bem, o Naruto, pra tentar o vencer como um último plano, ele ativou um poder que nem mesmo ele sabia que tinha. Um poder que a própria Kurama escondeu, porque falou que o Naruto perderia a vida se usasse e ele topou utilizar. Ele já tinha dito pra todo mundo que perderia a vida sem pensar duas vezes pra salvar Konoha, e a gente tá vendo isso acontecendo. Naruto então ativou uma forma que é completamente diferente de tudo que a gente já viu. O poder que supera o antigo poder da Kurama, que já era incrível. Naruto, com este poder em sua parceria com a Kurama, já tinha atingido o nível de ser chamado do ninja mais forte vivo. E agora, ao mesmo tempo, ele descobriu que tinha um poder que superava tudo isso. E tudo que ele fez foi simplesmente ativar uma forma diferente do chakra da Kurama, que agora tá sendo chamado de modo divino ou modo Kitsune. Porque aparentemente Naruto se fundiu com a Biju com a besta de caudas, a gente viu a orelha da Kurama surgindo nele, diferentes marcas também, além de um manto das 9 caudas, literalmente com as 9 caudas aparecendo no Naruto. E aí, com este poder, ele disse que vai tentar parar o Ishiki. A própria Kurama também disse que talvez eles não conseguissem, mas com este poder existia uma esperança. O problema é que a gente nem mesmo parou pra pensar, a gente nunca falou sobre quais seriam os novos poderes do Naruto, o que ele realmente conseguiria fazer com essa técnica. Afinal, pelo menos a gente aqui, eu e vocês, a gente estava bem preocupado com o que iria acontecer com o ninja. Naruto poderia perder sua vida, eu já falei sobre algumas possibilidades, como ele sobreviver ou com ele sendo derrotado, inclusive a gente já falou também sobre o que aconteceria no mundo ninja se a gente perdesse o Hokage. Naruto é extremamente importante para que o mundo ninja funcione como funciona atualmente e para permanecer a paz, e mesmo assim ainda existia o risco dele perder a sua vida. Acontece que o anime de Boruto, logo no seu primeiro episódio, e também um mangá, logo no prólogo já tinha mostrado que o Naruto sobreviveria a este momento. E eu não estou falando do momento em que o Kawaki dizia que mandar o Boruto pro mesmo lugar que mandou seu pai, não. Afinal, naquele ponto a gente não sabe se o Kawaki é realmente o Kawaki ou se ele é o Ishiki Otsutsuki falando. Então se fosse o Ishiki, ainda faria sentido o Naruto sendo derrotado neste ponto, mas existe uma outra coisa que formava aquela cena, que basicamente dizia que o Naruto estava vivo. E tudo isso era o próprio cenário de onde aquela batalha estava acontecendo. Naquele momento a gente estava vendo Konoha sendo completamente destruída. Existia um grande caos na Vila da Folha, algo que a gente já não via há muitos e muitos anos. Acontece que este caos e a destruição trazida pelo Kawaki meio que mostrou pra gente que o Naruto ainda tinha sobrevivido, e eu vou explicar. Como a gente sabe, em Konoha existem algumas tradições. O ninja escolhido como Hokage geralmente é um ninja extremamente poderoso e que teve grandes feitos reconhecidos pelo mundo. Assim, o renome do Hokage se espalharia por todas as vilas e todo mundo saberia o ninja poderoso que estava cuidando de Konoha. Não só isso também, como geralmente o ninja escolhido era alguém amável, alguém bondoso e que toda a vila iria se orgulhar de tê-lo à sua frente. E aí, em uma homenagem a ele, foi criado um monte do Hokage, onde era esculpida a face do Hokage. E geralmente, logo quando um novo Hokage é escolhido, como sua homenagem, já é feita uma nova estrutura no monte. A gente viu que logo quando Konoha perdeu Hiruzen e a Tsunade foi escolhida como nova Hokage de Konoha, eles já modificaram um monte. Foi a primeira coisa que todo mundo fez quando ela aceitou. Assim, Tsunade passou a ocupar aquele lugar como a quinta Hokage. Depois disso, como a gente sabe, o Kakashi quase se tornou um Hokage, eles já estavam se preparando para colocá-lo ali também no monte, só que foram interrompidos porque foi tudo muito rápido. E aí, como a gente sabe, quem virou o Hokage foi o Danzo, um Hokage momentâneo que nem mesmo chegou à cerimônia de Hokage oficial. Afinal, tudo estava acontecendo em meio a uma grande batalha e aconteceu uma reunião dos Kage, onde Danzo foi mandado representando Konoha e perdeu a sua vida. Mas nesse meio tempo, nesse pouco tempo que estava passando, Konoha já estava colocando ele no monte também. E aí, por fim, a Tsunade voltou e o monte ficou parado até que Kakashi finalmente se tornou Hokage. E aí a gente teve o sexto Hokage esculpido ali também. E logo em seguida, quando Naruto se tornou Hokage, muito rapidamente o seu rosto também foi inserido ali. Acontece que agora, neste ponto, se Naruto fosse derrotado por Ishiki Otsutsuki, a Vila da Folha não seria destruída, afinal a gente viu no prólogo ela sendo destruída no futuro. Isso mostra que existe uma passagem de tempo muito grande entre esses acontecimentos, afinal o Boruto cresceu bastante, alguns anos se passaram ali. Então a linha do tempo entre a derrota do Naruto contra o Ishiki e ele aparentemente perdendo a sua vida por usar muito poder, estava bem distante para o dia do prólogo do anime, onde Kawaki estava enfrentando o Boruto. Ou seja, se o Naruto perdeu a sua vida naquele momento, se ele perdeu sua vida por usar o seu poder ou foi destruído
destruído por Ishiki Otsutsuki, a gente estaria vendo um novo Hokage esculpido naquele monte, afinal tradicionalmente sempre é inserido muito rapidamente um novo líder de Konoha à frente, mas não aconteceu. Apenas os 7 Hokages que a gente já conhece estavam ali. Todo monte estava destruído, mas o último realmente era o Naruto, assim como o primeiro era o Hashirama. Ou seja, nenhum novo Hokage ficou à frente de Konoha nesse meio tempo, nesses anos que se passaram, e possivelmente Kawaki realmente estava falando naquele ponto de uma luta bem recente contra Naruto Uzumaki, que a gente não sabe o que sofreu graças à sua luta agora contra Ishiki no presente. Afinal, de um jeito ou de outro, se Kurama disse que Naruto perderia sua vida, obviamente ele não sairia daquela batalha ileso sem nenhuma consequência, ou seja, existe uma grande chance daquele poder acabar afetando diretamente o chakra do Naruto. Obviamente ele poderia sobreviver e se manter usando suas técnicas, afinal ele é um Uzumaki e o seu clã realmente dá muito poder pra ele. Ele tem uma resistência maior do que muitos ninjas, ele tem um fator de cura muito acelerado, além de uma grande reserva de chakra. Mesmo assim, ele pode acabar neste momento perdendo completamente o chakra da Kurama, ou acabar tendo a sua ligação com a besta com caudas cortada, ou seja, assim Naruto não poderia utilizar as técnicas que ele era capaz de utilizar graças a Biju. Ele acabaria deixando de se tornar um Jinchuriki. Assim ele pode talvez permanecer com a Kurama dentro de si e não ter mais ligação com ela, ou a Kurama acabar perdendo a sua vida, e como a gente sabe, quando um Biju perde a sua vida, ela acaba retornando alguns anos depois. Mas a questão é o seguinte, o prólogo do anime mostrou que nenhum novo Hokage foi escolhido nesses últimos anos, ou seja, a gente também sabe que a Vila da Folha não poderia ficar sem líder, e não poderia ficar sem líder por muito tempo assim, pois não teria quem organizar as forças de Konoha, e acabaria tornando a Vila da Folha um alvo para ninjas que tentassem a atacar. Assim Konoha acabaria sofrendo um grande perigo, e possivelmente o conselho já escolheria um Hokage logo de cara. Existia até mesmo uma grande possibilidade de ser o Sasuke por causa do renome que esse ninja conquistou. Acontece que independente disso, a gente sabe que o Naruto acabou sobrevivendo e que um novo Hokage não foi escolhido. Independente se ele está com o seu poder integral ou não, se ele está com a Kurama ou não, Naruto é aquele que está na frente de Konoha ainda, é aquele que lidera a vila como Hokage e é aquele que possivelmente estaria liderando todas as estratégias. E aí a gente já se perguntou como Kawaki seria capaz de vencer Naruto, como ele seria capaz de mandá-lo para uma outra dimensão. Se não for realmente o Ishiki, e mesmo sendo o Ishiki, se ele ainda não é um receptáculo final, afinal não estava transformado, Kawaki naquele ponto não deveria ter poder o suficiente para realmente enfrentar Naruto Uzumaki. Naruto é o ninja mais forte vivo, e o Kawaki e o Boruto naquele ponto não deveriam ser fortes o suficientes para nem mesmo o atrapalhar em um combate. Mas agora a gente pode estar vendo que o Naruto vai perder muito do seu poder. O ninja que protege Konoha pode acabar perdendo a maioria das suas técnicas e habilidades, até mesmo o seu uso de chakra. E assim ele poderia continuar liderando Konoha, ele poderia continuar sendo quem a gente realmente conhece, mas ao mesmo tempo ele não poderia enfrentar grandes batalhas. E obviamente, enfrentar alguém com karma acabaria sendo muito difícil pro Naruto, afinal, como a gente sabe mesmo com Kurama, ele já não tem nenhum poder dimensional. E acabando perdendo as suas técnicas, os usos das habilidades que ele é acostumado a utilizar, a gente sabe que ele acabaria passando por um grande problema ao enfrentar esses inimigos, ao enfrentar o Kawaki, que estaria num nível completamente diferente do que a gente conhece atualmente. Afinal, naquele ponto, tanto ele quanto o Boruto estavam utilizando a karma de um jeito completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas independente, vale lembrar que ninjas como Kakashi, Jiraiya, eles não eram Jinchurikis e mesmo assim aprenderam técnicas como Rasengan e diversas outras habilidades também. Isso mostra que mesmo Naruto neste ponto perdendo o poder da Kurama, deixando de ser um Jinchuriki, ele ainda continuaria na lista de ninjas mais fortes vivos, ele continuaria sendo extremamente poderoso. E como a gente sabe, o Kakashi não tem o mesmo nível de poder do Naruto, obviamente, como a gente sabe, o Naruto e o Sasuke são considerados os mais fortes vivos, mas mesmo assim ele era forte o suficiente para ser Hokage e para ser reconhecido por todo mundo ninja. Mas comenta aí embaixo se vocês já tinham pensado sobre isso, que o cenário de Boruto aparentemente entregou todo o futuro da obra. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!